Graça e paz, meus irmãos. Prazer mais uma vez estarmos refletindo sobre a palavra de Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Atos, capítulo 5, verso 42, o texto base da nossa mensagem deste culto, onde estaremos refletindo sobre a temática igreja no templo e nas casas. Diz assim a palavra de Deus: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que Deus abençoe sua palavra e possa nos orientar nesta mensagem, nesta reflexão bíblica. Nosso objetivo é trazer um despertamento para nós, individualmente e coletivamente, como Igreja Batista do Malé, sobre a estratégia dos pequenos grupos. O desejo é que sejamos despertados e diante disso possamos estarmos motivados para servirmos ao Senhor e trabalharmos na obra do Senhor. Precisamos redescobrir, meus irmãos, os nossos lares como local de evangelização, de comunhão, de adoração e oração ao nosso Deus. Nós vivemos dentro de um contexto do cenário urbano, onde, de certa forma, podemos observar essas características, né? Hoje, o cenário onde nós vivemos, nesse contexto urbano de violência, em alguns casos, condomínios fechados, ainda que sejam ruas, mas, de certa forma, não temos total acesso a esses lares, de uma certa forma, hoje, dentro do nosso contexto. Pessoas que vivem dentro dos condomínios, onde têm os seus apartamentos, e se torna cada vez mais difícil o acesso a esses locais, até por questão de não termos conhecimento dessas pessoas. E precisamos entender que o nosso trabalho de comunhão, de oração, de evangelização, de discipulado, se dá através do relacionamento, através de relacionamentos onde nós compartilhamos o amor de Deus com as pessoas. E aí, dentro do pequeno grupo, nós podemos ver a intenção de que, é fato, existe uma aproximação muito próxima, né? Vamos pensar assim, uma aproximação muito direta de relacionamento com as pessoas, seja com nossos amigos, seja com os nossos familiares, sejam com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, onde nós desejamos compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. Isto é, a gente vê vida na vida. E com isso nós temos edificação, nós temos evangelização e nós temos a vida de discipulado. Uma coisa muito interessante também é quando nós recebemos pessoas novas em nosso contexto eclesiástico, nosso contexto de igreja, nós conseguimos acolher essas pessoas de uma forma melhor e dentro disso nós conseguimos agregar essas pessoas dentro da vida da igreja de uma forma mais natural e saudável, assim podemos dizer. Quando a gente pensa em pequenos grupos, a primeira coisa que eu quero destacar, a gente vai pensar em algumas coisas, mas primeiro eu quero destacar pequenos grupos tendo uma reflexão, um entendimento lá do Antigo Testamento. Não especificamente dentro do que se aplica aos pequenos grupos, tanto atual quanto aquilo que já foi aplicado no período da Igreja Primitiva, no Novo Testamento, mas a gente tem um exemplo muito interessante e a gente vai entender algumas aplicações sobre isso. Primeiro são os pequenos grupos lá no Antigo Testamento. A gente vê um episódio bem marcante, que é a vida de Moisés, né, lá em Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 14 e até o 27, Moisés era o único líder do povo de Israel naquele período. Só para a gente ter uma dimensão, havia em torno de uns 600 mil homens e uma população total de Israel de 3 milhões aproximadamente de pessoas sob a liderança de Moisés. Entre homens, mulheres, adultos, velhos, crianças, num total, esse número que já citei. Moisés era o único líder e ele tinha que julgar toda a causa, ele tinha que orientar a todos, ele tinha que fazer um trabalho muito cansativo e que tomava tempo da vida de Moisés. Jetro, seu sogro, ciente dessa questão, da realidade de Moisés, vendo aquela realidade, ele vai aconselhar a Moisés que Moisés precisava dividir essa liderança, estabelecer líderes para que pudesse apoiá-lo, ajudá-lo
dentro desse contexto em que ele estava inserido. Então há uma orientação e Moisés vai entender a necessidade de se estabelecer líderes, homens que sejam idôneos, homens leais, homens íntegros, homens de caráter. E assim, Moisés estabelece líderes de 1000, de 100, de 50, né, de 10, e ele vai estabelecer esses líderes para que pudesse auxiliar ele dentro da liderança e chegasse somente a ele aquelas causas que realmente tinham necessidade, algo que seria mais complicado, algo mais difícil de solucionar, e essas coisas chegavam até Moisés. Pensando na aplicação, a gente vê a igreja primitiva estabelecendo diáconos, estabelecendo lideranças, né, para que pudessem auxiliar ali aos apóstolos que se dedicavam à ministração da palavra e à oração, e eles se dedicavam às coisas que, vamos pensar assim, de uma forma mais periférica, para facilitar a vida dos apóstolos. E nós temos hoje a questão da igreja. Precisamos entender isso. Há muitas pessoas que acham que os pastores têm que fazer tudo. Só que quando acaba-se que a gente vê na liderança o líder se ocupando com muitas coisas, a gente acaba perdendo uma qualidade disso, a gente acaba cansando os seus líderes, né? Cansando os pastores, vamos pensar assim no nosso contexto atual, no sentido de igreja num todo, cansando coisas que às vezes, tendo líderes, tendo uma boa liderança formada, fundamentada, você consegue cuidar de coisas que dá para se resolver ali de uma forma mais objetiva e prática, e de fato levaria a esse líder, esse pastor, aquilo que fosse de uma forma, vamos pensar assim, mais complexa para que se pudesse ter solução. Então facilita o andamento da igreja, facilita esse cuidado de todas as pessoas, e que às vezes nem sempre o pastor tem o conhecimento de todas as necessidades de todas as ovelhas, mas quando se tem essa liderança estruturada, organizada, isso facilita muito a vida de toda a igreja num todo. Então a gente vê esse exemplo de um pequeno grupo que foi se estabelecendo, né, essa divisão, essa liderança no Antigo Testamento. Segundo questão que eu quero dizer sobre o pequeno grupo já no Novo Testamento, eu quero pensar sobre a pessoa, sobre a vida de Jesus. Jesus é o maior exemplo quando se pensa nesse aspecto de pequeno grupo, né, pequenos grupos. Jesus estabeleceu ali o seu grupo de 12, onde ele treinou muito bem esses homens e assim motivou esses homens de uma certa forma com um preparo, com a motivação correta, para que eles pudessem cumprir a missão, dar continuidade na missão do seu mestre, do mestre Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Esses homens foram muito bem treinados pelo Senhor e eles caminham. Através desse pequeno grupo, Jesus trabalha com eles para que eles pudessem alcançar a outros, e esse evangelho chegou até nós através de Jesus, através desses 12 que Jesus escolhe, através desses homens, e que foi passando para outras pessoas e que chegou até nós. Através de um pequeno grupo com pessoas simples, pessoas que foram consideradas iletradas, incultas, mas que Deus atuava na vida deles, transformou a vida deles e eles passaram à frente essa mensagem do Evangelho, que, repito, que chegou até nós. A gente vê na questão do ministério de Jesus a importância das casas. Jesus, em muitos momentos, Jesus estava no templo, o Novo Testamento, os Evangelhos vai trazer para nós Jesus em muitos momentos dentro das casas. Um exemplo clássico é quando a gente vê ali Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, né, se hospedando, se alimentando, edificando aquelas pessoas ali que ele tanto amava com a sua palavra. A gente tem uma referência que eu anotei aqui no meu esboço, uma referência de Marcos capítulo 9, verso 33, e quero ler com os irmãos, Marcos capítulo 9, verso 33, aonde, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Os discípulos estavam conversando pelo caminho, então Jesus, quando chega dentro da casa, Jesus vai conversar com eles e vai fazer essa pergunta. A gente vê a importância da casa dentro do ministério de Jesus nesse texto. A gente vê o capítulo 10, verso 10 também, em casa, voltaram os discípulos e interrogaram-lo sobre este assunto. Notem que em casa Jesus conversava com os discípulos, notem que aqui agora os discípulos estão interrogando ao mestre sobre determinado assunto, perguntando, porque há intimidade, porque há um momento, há um local onde se pode, vamos dizer assim, conversar de uma forma mais aberta. Então a gente vê a utilização das casas no ministério de Jesus também, o pequeno grupo junto aos seus discípulos, que vão se tornar os seus apóstolos e que vão conduzir. Jesus também, ele
trabalhou com as multidões. Mas quando Jesus estava com a multidão, a gente tem um texto lá em Lucas capítulo 9, verso 14, Jesus vai dividir essas multidões. Havia uma multidão de pessoas e Jesus vai dividir essa multidão em número de 50 e 50 para que eles pudessem serem supridos ali das suas necessidades, sejam físicas, que era o texto, onde é a realidade, mas também a questão das suas necessidades espirituais. Então Jesus divide esses grupos em torno de 50 pessoas. Isso fica muito claro para nós, né? A maneira como Jesus vai dividir. Quando você consegue ir dividindo em pequenos números, pequenos grupos, você consegue atender, você consegue organizar e cuidar dessas pessoas. Qual a aplicação que nós olhamos para isso? Nosso objetivo é que todos os irmãos sejam cuidados, todos os irmãos sejam supridos nas suas necessidades espirituais, nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais. Quando temos isso, a gente consegue avançar, assim como Jesus fez, suprindo espiritualmente, suprindo materialmente, todas as pessoas que ali, naquele momento, demandaram da sua vida, demandaram do seu cuidado. Jesus deixa para nós isso, homens bem treinados e motivados para cumprir a missão que assim ele deixou. Dentro desse segundo ponto, eu aponto um outro aspecto, podemos dizer assim. Eu falei o A como Jesus, a gente já pode pensar o B aqui, em como os apóstolos, já em Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja primitiva, né? A igreja primitiva ela vai se espalhar pelas casas, e a gente vê um texto muito clássico em Atos dos Apóstolos, o texto de capítulo 2, verso 42 ao 47, onde a gente vê aquele texto muito clássico da perseverança desses irmãos na doutrina, na perseverança na comunhão, do partir do pão, na oração, né? E a gente vê ali a questão da evangelização, que o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que haviam de ser salvos, e eles viviam dentro do contexto da casa pela necessidade que havia do momento. Então eles se utilizam da casa, né? A gente vê um texto muito clássico no capítulo 12 de Atos, se puder abrir acompanhando, capítulo 12, verso 12 do texto de Atos. A gente vê o texto onde diz: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A gente vê a utilização da casa de Maria, a mãe de João Marcos, né? Se utilizando, eles estavam ali congregados naquela casa, e naquela casa eles oravam ao Senhor. A gente vê no capítulo 18, no verso 7 e 11, uma outra realidade da utilização das casas. Capítulo 18, verso 7 e verso 11, quando diz assim: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. O verso 11 diz: e ali permaneceram 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A gente vê aqui a implantação da igreja em Corinto, o ministério de Paulo em Corinto sendo implantado. Se começa pela casa desse Tício Justo, e ali eles vão se utilizar, vão permanecer naquela região em torno de 1 ano, né, e 6 meses, ensinando naquela região, naquela casa especificamente, a palavra de Deus ali na região de Corinto. Então a gente vê a utilização das casas no livro de Atos, e a gente vê em vários outros lugares. A gente vai ver isso na carta aos Colossenses, a gente vai ver um outro exemplo na carta aos Filemons, onde a casa a igreja que se reunia naquela casa. Há diversos exemplos, e a gente vê isso também na utilização ali no livro. A gente vê aqui no livro de Atos, de certa maneira, né? Temos muitos outros exemplos. Um terceiro aspecto que eu quero considerar é que a gente vai ver os pequenos grupos na história da igreja. E eu quero me atentar e descrever aqui, discorrer com os irmãos sobre 2 homens da história da igreja, um pouco passado e um já um pouco mais no nosso tempo presente. Eu destaco a vida de 2 homens, John Wesley e Pon Yog-Cho, que é destacado no livro Pequenos Grupos Multiplicadores, Compartilhando o Amor de Deus, da editora Convicção. Página 19 e página 20, a gente tem essa experiência. John Wesley, em torno de 1724, há uma descrição de que
Ele tinha uma necessidade específica de reunir recursos para saldar uma dívida com relação à capela em Bristol, né, a região onde ele estava lá inserido. E aí ele teve a ideia de dividir a congregação em 12 grupos com encontros semanais, com horário, com local definido, pré-estabelecido. E em pouco tempo, Wesley se surpreendeu com os resultados. Ele notou que os grupos tinham muito mais para oferecer, porque ele percebeu que dentro desse ambiente dos pequenos grupos, os crentes estavam vivenciando, experimentando o amor cristão de uma forma mais próxima, porque havia preocupação, havia cuidado, havia zelo uns com os outros, né? E ele percebeu isso, o pastoreio mútuo era muito real entre entre aqueles irmãos. Pela necessidade, ele dividiu esse grupo, mas ele foi percebendo o tamanho de tudo aquilo que estava acontecendo. E com isso ele também percebeu a evangelização e o discipulado entre aquelas pessoas foram se desenvolvendo naturalmente e que, de fato, precisa ser desenvolvido naturalmente no contexto da igreja, né? Mas às vezes isso não acontece. Então ele percebeu todas essas características, todos esses resultados favoráveis dentro do aspecto do pequeno grupo. Isso lá em 1724. Pon Yok-Shu, Coreia do Sul, um homem conhecido, chamado a Igreja do Evangelho Pleno, Coreia do Sul. No ano de 1961, esse homem ele vai implantar a estratégia de evangelismo com reunião nas casas, né? Ele vai implantar a estratégia de evangelização com reunião nas casas dos membros da igreja, né? E o que ele vê com que a sua igreja teve um crescimento muito acentuado. Eles tiveram um crescimento muito acentuado. A igreja dele é uma das maiores igrejas protestantes do mundo atualmente, né? É uma igreja que é muito, vamos pensar assim, conhecida pelo ministério de oração e pela questão dos seus milhares de pequenos grupos espalhados por toda a Coreia, né, proclamando o Evangelho de Cristo. Então a gente vê dois exemplos na história da igreja, tanto John Wesley, que de uma forma não diretamente queria implantar os pequenos grupos, mas observa o avanço, observa os benefícios, os resultados que causaram. A gente vê Pon Yok-Shu, que dentro da Coreia do Sul vai se trabalhar com a sua igreja no aspecto do ministério de oração e pequenos grupos e vê um crescimento assustador da obra de evangelização ali dentro do seu país, dentro da sua realidade, e que deve trazer despertamento para nós, deve trazer motivação, deve trazer algo que precisa mexer conosco. Então, eu quis tratar disso com os irmãos nesse primeiro momento aqui pensando. E aí, com base nesse texto de Atos, o texto base que eu iniciei a mensagem, capítulo 5, verso 42, a gente vê que a igreja, naquele momento, ela estava atuando no seu início, ok? Mas a igreja atuava por baixo de muita perseguição. A gente vê o relato ali de Pedro curando aquele coxo e dali começa-se a perseguição. Alguns teólogos estudiosos vão relatar que do capítulo 1 ao capítulo 2 de Atos, a gente vê a obra totalmente do Espírito Santo, a gente vê a ação totalmente do Espírito Santo. A partir do capítulo 3, não que o Espírito Santo não esteja atuando, mas o capítulo 4, 3, 4 e 5, a gente começa a perceber, capítulo 6 também, a gente começa a perceber muito da ação do diabo contrária à obra de Deus. Então se começa a perseguição, ameaças, né, açoites, prisões a esses homens, para tentar paralisar a obra que Deus tinha iniciado na vida desses homens, na vida da igreja. Mas aí eu fico pensando, eu faço uma pergunta para mim e quero trazer uma reflexão para nós. Qual era o segredo desses homens? Qual era o segredo dessa igreja naquele tempo? Não eram perfeitos, pessoas simples, pessoas que tinham suas limitações, suas fraquezas, mas qual era o segredo desses irmãos? Qual era o segredo para que eles pudessem avançar? Eu quero destacar algumas coisas lendo o texto. Primeiro, o segredo é que havia poder na vida daqueles irmãos. Havia o poder de Deus atuando na vida daqueles irmãos lá no passado. Era necessário, nos dias dos apóstolos, o poder de Deus, eles esperaram o poder de Deus, como Jesus fala, como o texto lá em Atos, capítulo 1, verso 8, né? Vocês serão minha testemunha em toda a Judéia, Samaria, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, quando vocês receberem o poder de Deus. Eles recebem o poder, o revestimento, e através desse poder eles vão anunciar. Por isso, o segredo para nós é que a gente precisa pregar o evangelho, seja no templo, seja nas casas, baseado no poder de Deus. Precisamos nos revestir do poder de Deus, estarmos cheios do poder de Deus para pregar, anunciar e ensinar Jesus, seja no templo, seja nas casas. Outra questão é que havia oração.
né? A perseguição, ela produziu oração na vida daqueles irmãos. A dificuldade que aqueles irmãos estavam enfrentando produziu oração na vida daqueles irmãos. Quais são as nossas dificuldades? Quais são as dificuldades que temos de acessar a vida das pessoas que estão à nossa volta? Por isso, eles tinham a perseguição, mas diante da perseguição eles oraram, eles buscaram a Deus e Deus abençoava de tal forma que eles alcançavam várias pessoas. Por isso, creio eu que o segredo para nós é a oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos colocar as pessoas que nós queremos alcançar mais aos pés do Senhor, diante do Senhor, para que Deus possa mover o coração, para que Deus possa quebrantar o coração dessas pessoas e alcançarmos o coração dessas pessoas. Uma outra coisa que a gente vai perceber é que a mensagem desses irmãos lá na igreja primitiva era a mensagem pautada na pessoa de Cristo. Posso dizer assim, uma mensagem cristocêntrica. Cristo era o centro da mensagem. O Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que vai voltar, o Cristo que é poderoso, o Cristo que se tornou Senhor, que se tornou o Salvador da vida deles, o Jesus, o Cristo. Essa era a mensagem da igreja naquele contexto e essa é a mensagem que nós precisamos continuar pregando, continuar anunciando, porque o contexto em que vivemos hoje, há muitas mensagens sendo pregadas, mas muitas mensagens pregadas tirando o Cristo do centro. Então nós precisamos resgatar a centralidade da palavra, a centralidade de Cristo na mensagem que nós pregamos para as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas precisam de Cristo, necessitam da pessoa de Cristo. E a gente vê como fruto de todo esse processo, havia comunhão, havia adoração, havia evangelização, havia Deus acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Mas eles tinham todos esses aspectos, mas havia ação. Eu quero trazer uma conclusão para nós, meus irmãos. No templo e de casa em casa. Ensino, eu compreendo dentro daquilo que vai trazer edificação, que vai discipular a vida daquelas pessoas. Ensinando a guardar todas as coisas. Jesus já havia falado sobre isso. O ensino traz nesse aspecto. E o anúncio de Jesus é dentro do aspecto da evangelização. Seja no templo, seja em casa. Meus irmãos, quantas pessoas, ou com pelo menos uma pessoa, não sei quantas pessoas você tem convidado a ir a um culto? Muito pouco o número de pessoas que têm ido como visitante, que foi convidada, que está sendo, vamos dizer assim, evangelizada e ela foi convidada a ir ao culto. Precisamos nos despertar para isso, para que pessoas possam ir ao templo para ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, a receber o anúncio da salvação através de Jesus. Precisamos abrir os nossos lares, precisamos, como eu citei lá no início, precisamos redescobrir os nossos lares como local de adoração, de culto, de comunhão, de evangelização, de discipulado. Nas casas também, onde podemos ensinar de Jesus e também podemos anunciar de Jesus. Há muitas pessoas em que está dentro do nosso convívio que talvez nunca irão a um culto, nunca irão a um templo por suas razões, mas dentro dos nossos lares, muitas das vezes, se o convidarmos e falarmos que teremos uma reunião, que teremos um encontro ali na nossa casa, que estaremos fazendo uma oração naquela nossa casa, muitas dessas pessoas que estão dentro do nosso convívio serão direcionadas aí a nossos lares, a nossas casas, para ouvirem a palavra de Deus, receberem a palavra da salvação. Por isso, meu irmão, eu trago essa palavra para nós, para que como igreja possamos despertarmos, que como igreja possamos estarmos motivados a fazer a obra de Deus nesse tempo. Eu citei alguns exemplos, citei tanto John Wesley como Paul Yoshua. Não é uma questão somente de falar no sentido de um crescimento numérico. Há um crescimento, Deus opera com o seu poder e podemos ter um crescimento numérico. Mas quando a gente visualiza todas essas questões dentro do contexto bíblico, podemos ter o crescimento numérico, mas um crescimento também qualitativo, de qualidade. Né? E é isso que é o nosso desejo, que haja crescimento com qualidade. Para isso, queridos irmãos, nós teremos a necessidade de líderes idôneos, líderes de caráter, líderes que tenham a vida consagrada ao Senhor. Que Deus fale ao seu coração para que você possa se tornar um líder. Quem sabe, talvez um líder dentro do aspecto do pequeno grupo. Que Deus possa abrir, motivar e te despertar para esta obra, disponibilizando a sua casa, disponibilizando o seu tempo para que a sua casa seja um local de adoração, de culto, de comunhão e de evangelização. Que a sua casa seja a igreja do Senhor, assim como foi no passado, seja nesse tempo presente. Meus irmãos, não sei, ore por isso, se envolva com isso, se envolva com essa estratégia,
para que Deus assim possa nos abençoar nesse tempo presente em que nós estamos inseridos na história da igreja do Malé. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração e que Deus possa usar as nossas vidas com poder e graça na vida das pessoas que estão à nossa volta. Essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Espero que os irmãos possam compreender e que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar essa palavra no meu coração e no seu, e que o Senhor ainda possa falar muito aos nossos corações, para que como igreja possamos despertar. Desperta, irmãos, acordemos para o nosso tempo, que assim o Senhor venha continuar ministrando aos nossos corações. Há um desejo nosso de voltarmos, de uma certa forma, estamos nesse momento da pandemia, e assim que tivermos essa questão desse distanciamento social já bem definido, bem organizado, estaremos voltando com esse trabalho, e eu espero que você seja despertado pelo Senhor, motivado pelo Senhor a fazer a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. Amém.